Boa noite a todos. Vamos, iniciando essa outra parte do nosso trabalho de hoje, agradecer mais uma vez ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, e os Espíritos que estão nos acompanhando no trabalho de hoje, que prepararam esse ambiente para nos receber. Pedir a eles, continuem nos incluindo, nos passando boas energias, bons fluidos, para que consigamos, nesse tempo em que aqui vamos estar, perceber, acompanhar um pouco mais os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos da espiritualidade superior. E que isso nos ajude no nosso crescimento, no nosso progresso, para que possamos também ajudar a todos aqueles irmãos com quem convivemos a também buscar o seu crescimento e o seu progresso. Que o Pai de Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então hoje vamos refletir um pouco sobre o item 9 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de superiores e inferiores. Começa esse item do Evangelho com essa colocação sobre a autoridade, que basicamente é o tema que ele vai trabalhar ao falar de superiores e inferiores. Então nos diz no Evangelho que a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. E ainda diz que Deus a concede a título de missão ou de prova, conforme lhe convém e da mesma forma a retira. Então é uma coisa que Deus nos delega, alguma coisa que Ele nos concede, né, para que a gente vá com isso cumprir a nossa missão, passar pelas provas que a gente precisa. Então, vamos reforçar um pouquinho os conceitos. O que vem a ser a autoridade? Em sentido geral, refere-se ao poder ou direito de dar ordens, tomar decisões, fazer cumprir a obediência e influenciar o comportamento de outros. Então essa autoridade que Deus nos concede, que Ele nos delega, ela tem esse significado. Quer dizer, a gente assume algum tipo de posição em que pode conduzir outros. Ou, pegando aqueles conceitos a partir aqui da inteligência artificial, né, diz o direito de dar ordens. Muita gente gosta da autoridade justamente para poder dar ordens, poder comandar outros, tomar decisões, fazer cumprir aquilo que a pessoa que está nesse poder quer que os outros cumpram, né? Influenciar o comportamento de outros é outra forma da autoridade se manifestar. E delegar. É interessante ver porque quando diz ali que Deus nos delega a autoridade, nos delega a fortuna, como diz o Evangelho, significa confiar algo a alguém que tem capacidade de concluir a tarefa e constantemente acompanhar e avaliar seu desempenho. Então, quando Deus nos delega a autoridade, como está colocado ali no Evangelho, ele está confiando aquilo a alguém que tem capacidade, que pode concluir aquela tarefa, que pode concluir aquilo que está sendo colocado para ele, que pode assumir aquela posição de autoridade, pode concluir a tarefa dentro dessa condição em que ele vai estar. E ainda, vai haver o acompanhamento e a avaliação do desempenho. Quer dizer, nós vamos ser avaliados quanto a termos cumprido bem ou não aquela missão.
Nós, pela doutrina, a gente sabe que quem vai fazer essa avaliação não vai ser propriamente Deus, né? A avaliação vai ocorrer a partir da nossa consciência, ou daquele nosso espírito protetor, os espíritos que estão nos conduzindo, vão fazer essa avaliação. Quando a gente desencarna, a gente volta lá para ser um espírito errante, a gente vai prestar contas do que fez e eles vão avaliar se a gente cumpriu adequadamente aquilo que a gente se propôs. Na questão 816 do Livro dos Espíritos, no comentário dela, Kardec coloca que a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Então, o homem assumir uma posição, já coloca Kardec, uma alta posição, ter autoridade sobre outros, é uma prova tão grande e também tão escorregadia. É uma prova difícil. É uma prova que precisa de muito cuidado, de muito trabalho para conseguir realmente vencê-la. Isso tão difícil quanto a desgraça. Não interessa se a gente está com alguma desgraça na mão ou se tem autoridade, tem poder, ou como diz ali, tem fortuna. Vamos ficar mais no nosso caso aqui na questão da autoridade. Ali está assumindo grande responsabilidade. Quem assume tem autoridade sobre outros, o que tem que fazer? Tem que conduzi-los naquilo que a autoridade lhe concede a posição. Um patrão tem que conduzir os empregados, um professor conduz os alunos, e assim por diante. Quando a gente assume uma posição de autoridade, está conduzindo alguém, está levando ele, influenciando ele, esse outro, para seguir o seu caminho, assumir algum caminho. Diz, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Então, aquele que assume uma autoridade, uma posição de autoridade, tem muitas obrigações a cumprir. Às vezes, aquele desejo, aquela vontade de assumir um poder, de assumir uma posição, faz com que a pessoa esqueça que, associado a isso, está assumindo sempre uma grande responsabilidade. E, pensando do ponto de vista moral, quem assume autoridade sobre outras pessoas, tem meios mais abundantes para fazer o bem e o mal. Sempre aquele que está numa posição de autoridade tem mais possibilidades tanto de fazer o bem, como também a possibilidade de fazer o mal. Depende da forma que ele decide agir, depende das escolhas que faz dentro da sua atividade, dentro do uso dessa autoridade. E diz depois ali, o poder, a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. E nos cria, às vezes, quem assume uma posição de autoridade fica mais voltado às questões materiais. É mais puxado para isso. Ele precisa, então, trabalhar nele, trabalhar na sua
no seu psicológico para não ir para esse lado, não ficar preso às questões materiais. Precisa se trabalhar, se conhecer, se construir moralmente para também conseguir se afastar das questões materiais, não fixar a sua autoridade só nas questões materiais. E voltando ao Evangelho, nos dias de Kardec, o depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados, e as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados, e consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos recairão sobre ele. Então, todo aquele que é depositário, que tem delegado a ele a autoridade, e a gente tem que analisar que em muitas situações nós passamos a ter alguma posição de autoridade. Talvez não no trabalho, não no nossas atividades diárias, nós temos lá autoridade como pai, autoridade dentro de um grupo familiar. Em alguma posição sempre nós vamos aparecer com uma posição de autoridade. E ali nós temos que agir de acordo com os preceitos morais, a responsabilidade que a gente assume, como diz ali, a responsabilidade de um encarregado de almas. De um pai lá que tem autoridade sobre os filhos, ele tem a responsabilidade de um encarregado de almas, não é só daqueles seres que estão ali materialmente colocados. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Se erra, vai pagar pelos erros, mas também vai ser valorizado pelos acertos que fizer, aquilo que fizer de bom na condução dos subordinados ao bem. Pois todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre é dada para o bem. Desviá-la do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Então, em qualquer posição que nós estejamos, em qualquer situação que nós estejamos vivendo, estejamos aqui encarnados, nós estamos aqui encarnados com uma pequena ou uma grande missão. Ninguém está aqui só para fazer sombra. Está encarnado com alguma coisa a cumprir, assumiu algum compromisso. Seja uma pequena ou uma grande missão. Quem está numa posição de autoridade sobre muitas pessoas, com certeza assumiu uma grande missão, uma grande responsabilidade. Não precisa pensar muito sobre isso, se a missão é grande ou pequena. Com certeza é uma grande missão. Um professor que está lá dando aula para 30, 40 alunos, mais, assumiu também essa missão. Tem que cumpri-la da melhor forma possível. E é sempre uma grande missão. Somente aquele que está lá trabalhando com as criancinhas bem pequenininhas, está conduzindo elas. Está dando, às vezes, o ponto de partida para elas. E essa pequena ou grande missão sempre é dada para o bem. Ninguém recebe a ninguém é delegado alguma missão, alguma posição de autoridade para fazer o mal. É sempre visando o bem. Se faz o mal, está se desviando da missão, está se desviando da sua, com certeza, do seu projeto.
continuando o Evangelho, Deus perguntará ao que possui alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. Então vejam que dessa forma que está colocado, quando se assume uma posição de autoridade, aqueles que estão sob a nossa autoridade são, como diz ali, os mais fracos. São aqueles que estão dependendo, muitas vezes, da nossa condução, da nossa instrução para se conduzirem bem, para viverem para o bem. Então, se, como diz ali, ponto de vista de Deus, né? Se ele deu subordinados, não é para tornar escravo, nem serem subjugados, né? É para que possam crescer. A necessidade é ajudar a crescer, né? Diz ali, ó, se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e ajudasses a subir. A principal função de quem tem autoridade é amparar e conduzir, auxiliar, para aqueles que estão sob essa autoridade possam melhorar, crescer. Um pai que não ajuda os filhos a crescer, a se desenvolverem, não está cumprindo a sua missão. Um professor que não ajuda os seus alunos a crescerem, a progredirem, também não cumpre a sua missão. Um patrão que não ajuda os seus empregados a subirem, a crescerem, não cumpre a sua missão. Tem que criar, trabalhar, uma das grandes funções da autoridade, e hoje a gente vê isso dentro dos estudos das faculdades, né, quando falam da questão de liderança, de autoridade. Fala-se muito no líder servidor, aquele que vai ter autoridade, vai ajudar aquele que está embaixo lá a realmente crescer, ele que vai servir o outro. O grande líder não é aquele que empurra os outros, é aquele que vai na frente. Esse é que tem a verdadeira autoridade. Então vai conduzir os outros a subirem, a crescerem. Diz ainda, o superior que guardou as palavras do Cristo não despreza a nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou. Aí nós temos lá a lógica do Espiritismo. Lógica que o Espiritismo nos ensina, a lógica da vida. Hoje eu posso ter autoridade sobre alguém. Na próxima encarnação, esse alguém pode ter autoridade sobre mim. Ou hoje eu estou com autoridade sobre alguém que teve autoridade sobre mim em outra vida. É que vem, será tratado, por sua vez, como os tratou. A gente vai ser tratado sempre como tratou. A gente vai ter o retorno daquilo que fez. São as provas, são as expiações pelas quais a gente tem que passar. Né? Claro, se eu fui uma má autoridade em outra vida sobre alguém,
e aquele alguém hoje vem com autoridade sobre mim, não está destinado ele a ser um mau líder, uma má autoridade sobre mim. Ele vai ter o livre-arbítrio, certo? Mas, de alguma forma ou de outra, vai se cumprir aquilo que aconteceu em outra vida. Vai vir de outra forma, talvez a cobrança, o ajuste, o acerto, sem precisar de uma má autoridade. E se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Então aquele que tem autoridade tem deveres a cumprir, mas quem está sob a autoridade também tem deveres a cumprir. E todos eles são deveres sagrados, são missões que foram assumidas nas duas condições. Se é espírita, age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele. E o superior, se for espírita, vai agir dessa forma. Se for cristão, vai agir dessa forma. No caso fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. É guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde, e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida, que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Quer dizer, todos nós temos deveres, seja a posição em que estivermos, na posição de autoridade ou na posição de subordinado. Todos temos deveres a cumprir e devemos cumpri-los. Quando isso não acontece, a gente vai ter que pagar mais cedo ou mais tarde por isso. E Emmanuel nos diz no livro Harmonização, um texto cujo título é Autoridade, ele nos diz que a autoridade não é patrimônio exclusivo dos administradores, dos legisladores, dos juízes ou dos sacerdotes do mundo, como poderá parecer aos menos avisados de entendimento. Cada criatura que detém os tesouros da razão permanece ligado às obrigações da autoridade que, em toda parte e em todas as circunstâncias, é mandato do Senhor. Quer dizer, nós sempre estamos sujeitos, em algum momento, a termos autoridade. Por mais simples que a gente seja, por mais fraca, digamos, que seja a nossa posição social, em algum momento a gente tem autoridade sobre outros. Como eu disse antes, autoridade sobre os filhos, ou sobre netos, sobre familiares, no mínimo, em algum momento a gente vai ter alguma autoridade nesse sentido. E a gente precisa exercê-la. Como diz Emmanuel, não é um patrimônio só de determinadas situações, de determinadas classes. É sempre que detém a razão, desde que nós detemos a razão, a capacidade de raciocinar, de usarmos a razão, nós vamos ter alguma obrigação de autoridade em algum momento. E precisamos cumprir essas obrigações. Como diz ali, é um mandato do Senhor, algo que Ele nos concede, conforme a gente viu lá no início. E daí diz Emmanuel, temos autoridade sobre os animais e sobre as árvores, sobre as paisagens e sobre os acontecimentos que nos cercam, e dessa autoridade daremos conta ao poder superior que rege o mundo e a vida. Conhecimento é responsabilidade,
saber é obrigação. Então nós temos autoridade, no mínimo sobre os animais e sobre os vegetais, sobre os seres mais inferiores da criação. E a gente vai responder sobre essa autoridade também. E quando a gente tem o conhecimento das coisas, conquistar o conhecimento nos traz responsabilidade. Tem muita gente que diz, eu não quero conhecer nada para não ter. Aí eu não posso ser responsabilizado pelas coisas. Quando a gente conhece, a gente se responsabiliza. Quanto mais a gente conhece, mais responsabilidade tem. E quanto mais a gente sabe, nós passamos a ter daí a obrigação de levar adiante isso que a gente sabe. A gente antigamente falava no Homo sapiens. Quando eu estava na escola, falava muito seguido no Homo sapiens, o homem que tem conhecimento. Naquela época diziam o homem que sabe, depois hoje mudou o conceito, hoje se diz ao homem que tinha conhecimento. Agora hoje se fala do Homo sapiens sapiens. É o homem que tem conhecimento e sabe que tem conhecimento. Vai um grau além. Então ele tem mais responsabilidade e tem obrigação sobre esse conhecimento que ele adquiriu. Obrigação. E obrigação de quê? Qual é a obrigação que o homem tem ao saber que sabe, ao saber que tem conhecimento? É a obrigação de usá-lo para o bem. Nós não poderíamos ou não deveríamos, em hipótese alguma, usar o conhecimento adquirido para o mal. Lembrem lá, a missão que nós temos sempre é para o bem. Aquilo que a gente vem, a missão que a gente assume ao encarnar, ao chegar aqui, é para o bem, nunca para o mal. Então a nossa obrigação, adquirindo conhecimento, é sempre caminhar e levar para o bem, nunca para o mal, nunca desviar da trajetória do bem. E nos diz ainda Emmanuel, seja o bem a diretriz da nossa autoridade, por onde transitemos na luta de cada dia. De sempre ter o bem como guia, como diretriz para a nossa missão, para aquela atividade que a gente está seguindo. Façamos de nossas horas sinais de aplicação positiva do nosso espírito aos ensinamentos do Senhor. E certo, em breve tempo, partilharemos a sublime autoridade dos verdadeiros aprendizes de Jesus, escalando em companhia deles a iluminada e gloriosa montanha da vida eterna. Então, em qualquer situação em que nós tenhamos autoridade, vamos pensar aqui que o tema nosso é da autoridade, é sempre ter o bem como diretriz. Se aquilo que eu estou fazendo, a maneira que eu estou conduzindo aqueles que estão subordinados a mim, eu os estou conduzindo para o bem, ótimo, segue o caminho. Se não, tem que rever o caminho, rever aquilo que a gente está fazendo, para não se desviar do bem. E o Emmanuel coloca ali bem, por onde transitemos na luta de cada dia, em qualquer situação, qualquer momento em que a gente estiver usando da nossa autoridade, seja da autoridade como profissional, autoridade moral, autoridade pelo conhecimento, usá-la sempre para o bem. Então, lembrando, o conhecimento nos traz responsabilidade.
E o saber, que vai nos levar à sabedoria, é obrigação nossa conduzir sempre para o bem, sempre visar o bem. Avisar o bem de quem? O bem de todos. Nosso, o daqueles que estão conosco, e que as nossas ações levem o bem a todas as criaturas. Lembrando ali que o Emmanuel diz também, nós temos autoridade sobre os animais, sobre os vegetais, e vamos responder por ela se ela for mal utilizada. E fazer o mal para um animal é usar muito mal a nossa autoridade. Devastar a natureza, danificar a natureza, é usar muito mal a nossa autoridade. Então, também nesse sentido, a gente precisa cuidar, vigiar, para que não escapemos, não saiamos do caminho do bem. Essa é a nossa responsabilidade. Temos que fazer isso. Lembrando sempre, não é só quem está numa posição de poder, de autoridade dentro de uma empresa, na política, no governo, não é só nesse sentido de autoridade que a gente tem que pensar. Em todas as situações em que há uma posição de autoridade, que nós estejamos numa posição de autoridade, sempre cuidar as nossas ações, vigiar as nossas ações para que sempre estejamos voltados ao bem. Nunca escapar disso. É ser espírita, ser cristão também, como diz Emmanuel, tanto no templo como na oficina, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Não se deixar levar, às vezes, pelos outros e caminhar fora do bem. É sempre lembrar de agir pelo bem, agir conforme os ensinamentos do Cristo, conforme a moral cristã. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Vamos então para outra parte do nosso trabalho, agradecendo mais uma vez ao nosso Mestre Jesus e aos Espíritos que trabalharam conosco hoje, ao nosso Pai, e pedir a eles que, retornando aos nossos lares, aos nossos afazeres, consigamos sempre ter em mente a vivência da caridade, do amor que o Cristo tanto nos ensinou. Que consigamos levar a todos aqueles irmãos mais necessitados um pouco do amparo e do consolo que estamos buscando. E que sempre tenhamos a nossa mente voltada ao bem, sempre passando a todos os nossos irmãos as boas energias, os bons fluidos, para que todos sintam também em seus corações a presença do Cristo, a presença do Pai, sempre nos mostrando o caminho, sempre nos indicando a forma correta de viver, de agir, sempre tendo em mente o amor que o Cristo tanto nos ensinou. Que o Pai, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.